Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e vamos dar uma olhada em como está fechando o mercado no dia de hoje. Hoje é 15/6, vamos ter uma noção do que está acontecendo, até porque cripto também está movimentado, tá? Começando então pelo S&P, a gente rompeu ontem, né? Ontem, há 2 dias atrás, a gente rompeu e fechou acima da máxima histórica e aí agora está fazendo esse candlezinho vermelho, então a gente ainda vê muita indecisão, as pessoas não sabem se querem comprar ou vender lá por fora e isso interfere em basicamente todos os mercados, tá? A gente tem aqui o nosso índice fazendo um padrão de lateralização dentro desse período aqui, né? Então está sendo uma correção no tempo ao invés de uma correção no preço. E aí o ativo fica andando de lado por um tempo até que em algum momento a gente vai encontrar a pressão, provavelmente de compra, para poder levar ele cada vez mais para cima. A gente tem o dólar também, e o dólar ele segue caindo, né? Então ele armou um setup de venda aqui, continua caindo, e a gente tem que ficar de olho aqui no que vai acontecer quando chegar no 5.000, beleza? Então no momento em que chegar aqui no 5.000, a gente tem que ficar ligado para saber o que o dólar está fazendo, qual é a maior probabilidade do dólar, porque isso é um suporte muito importante, ele é um suporte psicológico também, ele foi um suporte de preço, então toda essa zona em que a gente tem aqui basicamente do 505 até os 5.000 é uma zona de suporte muito forte e a perda dessa zona pode fazer com que os preços acelerem muito rápido lá para casa do 4,80, que é nesse nível aqui, e depois provavelmente se isso acontecer a gente tem um repique tão forte quanto, tá? Então é hora de ficar ligado, o dólar está em um momento crucial também. Já falei aqui do índice do S&P. Então, as criptos, a dominância do Bitcoin segue meio empacada aqui, né? Nos 2 últimos dias não teve muita definição do que as pessoas querem fazer, para onde que elas estão movimentando o dinheiro delas entre Bitcoin e altcoin. E se a gente olhar o Bitcoin hoje, ele chegou então a fazer ele rompeu a máxima do dia. Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora para a gente ver como é que isso aconteceu. Então a gente tinha esse possível triângulo acontecendo aqui, ele rompeu a máxima do dia nesse ponto aqui e começou a voltar tudo com muita força, com bastante volume, e aí ele seguiu caindo aqui, e essa queda ela veio seguida um pouco de perda de volume aqui também, então a gente precisa esperar para poder entender o que está acontecendo. Porém, no gráfico de 1 hora, no momento, o Bitcoin ainda continua apontando para cima, e considerando isso, a probabilidade maior é que a movimentação dele ainda chegue aqui pelo menos nos 42 mil e alguma coisa, tá? Então é hora de ficar de olho nisso aí. Essa zona toda aqui, ela é uma zona de suporte, ela é uma zona de suporte importante, mas a gente também tem que considerar o nível que eu estava falando aqui na casa dos 3.650, que foi bem no meio de toda essa consolidação aqui. Vou colocar no gráfico de 4 horas e vou inclusive tirar as médias para ficar um pouco mais fácil da gente enxergar. E aí, essa zona aqui no meio, em 37, 36.500, foi onde a gente teve maior negociação de Bitcoin, tá? Foi uma quantidade de volume muito expressiva, e essa quantidade de volume, deixa eu achar aqui, porque a gente tem uma ferramenta para poder medir aqui, ó, perfil de volume em range fixo. Se a gente mede toda essa zona aqui, ele mostra para gente que em 36.770 é onde a gente tem o maior volume negociado em toda essa região. Então, mesmo que a gente esteja vendo esses suportes nessa zona e em diversas outras, o ponto mais importante em relação a volume, que mostra que tem maior interesse nas pessoas trocarem Bitcoin de mão, é na zona entre 36.900 e 36.600 ali, mais ou menos, tá? Então é possível que a gente veja um recuo até essa zona aqui, para depois, né, ele fazendo esse pullback aqui, ele poder tentar retomar a sua movimentação de alta. Então é muito importante que vocês fiquem ligados nesse nível. O Ethereum, vamos dar uma olhada aqui em como ele tá, né? Eu tinha feito esses desenhos aqui com vocês também na live de segunda-feira, e aí a gente precisa esperar para poder ver o que o Ethereum vai fazer da mesma forma. Eu continuo acreditando que nessa zona aqui a gente vai ter venda, e as melhores zonas, as melhores oportunidades de compra vão acontecer quando a gente tiver essa confluência desses fundos que a gente tem aqui embaixo,
mais ou menos nesses fundos aqui, tá? Junto com essa linha de tendência de baixa rompida aqui. E se a gente fizer o mesmo traçado de volume de todo esse período, a gente vai perceber então que o maior volume de negociação do Ethereum foi aqui na faixa do 2.530. E esse 2.530, agora o rompimento para cima joga ele para cá, tá? Nessa zona aqui que eu falei, e se ele romper para baixo, ele vem direto nessa linha aqui. Então esse é mais um nível que é importante de ficar atento e a gente vê o que as pessoas estão fazendo. Então é possível que um candle de reversão jogando o preço para cima faça com que ele dê uma certa acelerada para cima, um pouco mais do que seria esperado, tá? Então precisa esperar que, de qualquer forma, ele se defina dessa forma, e as médias aqui pra gente, elas estão apontando que no 4 horas também a movimentação mais provável é que seja de alta, beleza? Só que aí, como sempre, muita cautela, nesse ponto aqui, stop curto, alvo um pouco mais longo, tá? Porque essa zona aqui ela é uma zona de muita briga. Então a gente vê muito pavio para um lado e para o outro, então a chance de tomar stop é bem grande. Litecoin está fazendo basicamente a mesma movimentação, né? Então ela está aqui parada nas médias de uma zona de suporte importante que ele já rompeu e está retestando, e a probabilidade maior é que venha a subir também. BNB, basicamente a mesma coisa. Então, o BNB, a gente está vendo, né, esse possível triângulo acontecendo aqui, daqui para cá, e o preço tende a ficar brigando aqui ainda até se decidir. Eu não acredito que esse rompimento ele venha a acontecer nesse momento agora, né, nessa primeira tentativa. Eu acredito que ele vai tentar romper, vai voltar para tentar vir aqui embaixo até se decidir ainda. Então, eu não tomaria posições em BNB. A gente dá uma olhada na Cake, e a Cake deixou um pavio bem grande para cima, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ela deixou um pavio bem grande aqui no 4 horas, dizendo pra gente que tem muita pressão de venda aqui, que teve muita pressão de venda aqui, e isso pode jogar os preços ainda mais para baixo. É importante que a gente observe que em Cake, se eu apagar essas linhas aqui, deixa eu dar uma apagada só para poder ficar um pouco mais claro, aquele desenho de linhas de tendências que eu fiz já tem bastante tempo, ele ainda não chegou nos pontos de suporte e resistência das linhas de tendência de baixa, tá? Então essa linha e essa linha, elas tendem a continuar segurando o preço, e a gente precisa que ele tente pelo menos tocar e romper ela para fazer o pullback e a gente entender qual é o nível desse pullback. Se a gente pegar essa linha aqui, por exemplo, e traçar um canal de Fibo jogando para baixo, só para a gente poder ter uma noção aqui de possíveis zonas de suporte e resistência, a gente está numa zona de resistência, uma zona de venda aqui nesse momento, com bastante espaço para poder cair ainda, então a Cake está em um momento um pouco complicado, tá? E a gente precisa da definição de basicamente todas as criptos, que provavelmente vai acontecer entre hoje e amanhã aí, para mostrar se vai ser realmente para cima ou se o susto vai ser maior. ADA segue fazendo o rompimento daqui, né, e tá voltando a cair, e essa volta na queda ela é muito importante quando a gente tem esse rompimento de linha de tendência para baixo, porque ela faz com que a gente tenha um suporte duplo, tanto na média quanto na linha de tendência que vai ser retestada, e normalmente esse teste que acontece aqui faz com que o preço dê uma movimentada um pouco mais rápida para cima. Mesmo que essa movimentação não seja um resumo de uma tendência de alta, para trades a gente consegue pegar boas oportunidades com risco aqui pelo menos de 2-1 com tranquilidade nessa zona, tá? Então é esperar o seu padrão, o seu sinal de compra ou venda para poder executar aí. Sol então ainda está parado ali naquela zona de topo, não está decidindo o que fazer. Nesse momento todos os ativos basicamente deixaram essa sombra superior no gráfico de 4 horas, e essa sombra foi gerada em alguns minutos, na verdade, tá? Deixa eu ver aqui, ó, numa hora, na Sol até demorou um pouco, mas em muitos ativos, como por exemplo na Cake, que eu estou olhando no gráfico aqui do meu lado, a gente tem ali o 15 minutos fazendo um pavio gigante. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, olha só, o 15 minutos da Cake deixou esse pavio gigante aqui, e aí a gente precisa... Deixa eu voltar aqui. Deixou esse pavio gigante aqui, e aí o mercado precisa definir o que vai fazer, tá? Eu acredito que essa queda aqui, ela teve bastante volume nessa parte daqui de baixo, e quando chegou nesse
ápice de volume que a gente teve, né? É difícil chamar de ápice porque não foi tão forte assim, mas quando ele fez isso daqui com esse padrão de reversão, ele pode mostrar pra gente que isso daqui é uma tentativa falsa para poder pegar o stop de uma galera aqui e jogar para cima, para ir finalmente romper o topo, porque a gente está vendo aqui uma linha de tendência entre esses topos aqui, e se a gente considerar os fechamentos com esses próximos minutos, a gente tem tanto esse daqui quanto esse daqui. Beleza? Sem contar, claro, que essa linha de tendência dessa zona aqui já foi rompida e agora foi retestada com um padrão de reversão. Então o rompimento dessa linha tende a jogar ele no ponto lá em cima também, e a probabilidade maior é que a gente suba um pouco mais ali, talvez para poder chegar nos 19, 20 dólares por ali. Então eu falei ADA, Sol, Link. Link está armando o mesmo padrão de reversão, né? É complicado porque os ativos, alguns deles estão fazendo isso, eles romperam e estão tentando armar um padrão de reversão para você comprar aqui na cara da nova resistência. Então é muito importante que o próximo candle feche acima dessa zona para considerar uma compra, tá? Porque se ele fechar aqui abaixo, a probabilidade de venda ainda é maior. E Matic, porque eu acho que eu tenho falado bastante de Matic, é importante que vocês acompanhem também, até porque eu tenho posição legal nela, eu gosto de poder falar isso para vocês. Então, toda essa movimentação que está acontecendo aqui é ainda bem parecida com a Sol, a gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo. Então, o volume veio aumentando enquanto estava caindo, e agora, durante esse pullback, ele deu uma queda, e o próximo candle, o volume do próximo candle aqui provavelmente vai gritar pra gente se isso daqui isso aqui foi um fake out, né? E o mercado vai fazer um movimento mais rápido para cima, ou se a gente vai realmente fazer só o pullback aqui na média. E nessa região aqui, que foi uma região de muita negociação, para o mercado voltar a cair, tá? Então, essa daqui pode segurar? Pode, mas para mim a probabilidade maior é que ela segure nessa zona aqui. Lembrando que eu tô falando de um gráfico aqui de 15 minutos, então isso são para as próximas horas. Quando a gente olha isso no gráfico diário, a probabilidade maior continua sendo de alta, tá? Então a gente entrou aqui na possível zona de compra, o mercado começou a subir, um recuo seria saudável para tentar subir de novo, porque já é o 4º dia de alta seguido. Galera, muitos de vocês têm me pedido sobre mentoria, cursos, etc. Então vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link do Telegram, que é um Telegram fechado para eu poder passar para vocês todas as informações que vocês precisarem saber sobre cursos, mentoria, sala, etc. Beleza? É isso, eu espero que essa análise esteja ajudando vocês, que vocês estejam conseguindo aprender. Não deixem de fazer o curso gratuito, porque é muito válido e tem bastante conteúdo para vocês lá. Eu vejo você no próximo vídeo. Não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Valeu!